Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e nos guie sempre, né? Como é gostoso sabermos que nós somos irmãos, mas como não é gostoso sabermos que ainda somos tão exploradores uns dos outros, né? Como é triste isso. Como é triste saber que as pessoas ainda estão muito longe de praticar as leis divinas, pois tudo que Deus faz é com amor para todo mundo. E infelizmente nós fazemos para um pouquinho, né? Muito mais pessoalmente para si, egoísmo, do que para o outro, pensando no outro, no melhor do outro. Porque nós só seremos felizes pensando no outro, ajudando o outro, fazendo bem. As doenças vão sendo eliminadas de nós. E quanto ao contrário, elas se multiplicarão. Tá certo? Desculpe, um pouco de soluço. Então vamos aos nossos estudos. O livro A Gênese da Codificação Espírita, tá? Muito importante, um assunto muito importante, como todos, muitos são, tá? Maravilhoso para nós porque é a única razão que nós vamos continuar vivos depois da morte. Uhum. Ninguém fala de vida depois da morte como a doutrina espírita. Ela não tem morte. Morte tem para os que acreditam que a vida principal é aqui. Como é que a vida principal é aqui se ela é tão curtinha, tão rápida? Para que serve esse universo lá fora todinho? Para que serve essa preocupação de Deus todinha em criar toda essa natureza para nós? Imagina a goiaba, a maçã, a pera, a uva, a jabuticaba, o cajueiro, a água. Veja quantos fluidos diferentes, maravilhosos, gostosos. O feijão, a safra, o ar que respiramos. Achamos que nossa vida principal é aqui? Não tem razão nenhuma. A razão somente uma, como Chico Xavier deixa bem claro. Como Jesus, em muitas citações, fala da vida da casa do nosso Pai. Então, o mais importante não é aqui. Isso é importante para nosso avanço, nossa educação. Mas o mais importante é fazermos o melhor aqui, pensando nos outros e respeitando-os, para que possamos ser erguidos quando desencarnarmos para planos melhores, para regiões melhores. Do contrário, seremos levados para as regiões que nos identificamos, as regiões umbralinas, como já citaram muitos livros. As sombras, as trevas e o mundo propriamente dito, vamos dizer que é um mundo, que é umbral, uma região difícil de se suportar. Mas pela grosseria dos espíritos, eles se sentem bem por suas afinidades e semelhança. Então vamos ao estudo da doutrina espírita como um livro, a Gênese, tá? Vou expor aqui para vocês. Vou deixar aqui. Ok, beleza. Então vocês já estão vendo a Gênese. A partir de agora nós vamos fazer uma viagem de estudos, né? Como assim? Esse é o número 25, 26 e o 27. Esperamos que consigamos atingi-los. Olha, a providência do capítulo o livro é a Gênese, o capítulo 2. Deus, e o assunto é a providência, certo? Pois bem, a providência. E os navegadores fazendo propaganda. Nós já falamos do número 24 no domingo passado, então está já no nosso canal, Deus, Jesus e Maria. É só você digitar tudo juntinho, Deus, Jesus, Maria, está no canal do YouTube. Lembrando, se você quiser fazer parte do nosso grupo, quiser contato conosco, mande uma mensagem para o e-mail zeuspais, P-A-E-S, zeuspais, @hotmail.com, para que entremos em contato com você e possamos conversar, trocarmos possivelmente o celular,
números, e aí conversarmos melhor e com certeza nos organizando nos trabalhos. Por quê? A sala não pode ser aberta para todo mundo, porque tem pessoas de má fé. Entram e trazem pornografia e é um absurdo, como já foi filmado 2 vezes. Aí não dá para correr o risco, entenderam? Tá bom? Então o número 24 já foi lido em, em outra oportunidade. Nós vamos ver aqui o 25, tá? Desse livro, a Gênese. Então, como nós já falamos aqui, nesse 24, do fluido, que o fluido cósmico universal, esse fluido muito importante, tá? Nós aqui vamos só continuar e vocês podem pesquisar mais ou assistir o que nós já fizemos e, e assim compreender melhor o que nós vamos ler hoje a partir do 25. Aí aqui está assim. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. Ele deixa bem claro que a divindade é algo. Não tem como nós materializarmos Deus. Deus não tem braços, não tem membros, Deus não tem barba, que as pessoas configuraram muito isso. A sua vontade, a sua semelhança às pessoas. As religiões, os que tiveram nessas organizações religiosas, fizeram de Deus um carrasco. Não existe nada disso, nada disso. A imagem de um fluido inteligente, universal, evidentemente não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o representam debaixo de uma figura humana, né? Os grosseiros fizeram Deus uma figura humana. Não existe. Agora, já esse fluido universal, ele é mais racionável. Ele é racional. Então, vamos pensar mais. Destina-se a fazer compreensível a possibilidade de que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Através desse fluido, nós vamos ver que Deus tem um comando de tudo. Ele sabe de todos os detalhes, de tudo que se mexe, de tudo como está, o que precisa de ajuda, o que não está precisando. Por isso que nossas orações, se nós pedirmos a Deus, Ele está ouvindo, nesse exato momento. Disso eu não tinha dúvida. E esse fluido prova isso, tá? No 26 tem assim, temos constantemente sob as vistas um exemplo que nos permite fazer a ideia do modo por que talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, consequentemente, do modo por que lhe chegam as mais sutis impressões de nossa alma. Imagina, as mais sutis das nossas almas chegam a Deus. Esse exemplo tiramo-lo de certa instrução que a tal respeito de um espírito. Tá? Então vamos fazer uma viagem agora no que o espírito ele aludiu, como seria mais ou menos mais fácil compreender Deus. Vamos lá. Com esse fluido que está em toda parte, que constitui tudo, tudo que existe aqui na Terra, fora dela, no universo, constituído por esse fluido universal, esse elemento que Deus criou, tá? Não é emanado de Deus, é uma criação de Deus esse fluido, que dá origem a todos os fluidos que nós temos aqui. Água, gases, corpos duros, sólidos como pedra, montanhas, tudo, 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 tá? O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Então vamos analisar assim, né? Nós temos um corpo, então nós somos diretor. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo Deus seria o espírito. Então você, no seu corpo, seria um Deus. Então vamos imaginar que Deus fosse assim, o espírito e tudo que está dentro dele é vida que ele criou, como no nosso corpo. Vamos compreender, vai ficar melhor. Vamos fazer a leitura e depois nós falamos. Mas não deixemos de compreender, como ele coloca aqui, ó, compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. É uma analogia. Ninguém pega isso ao pé da letra, tá? Então vamos lá. Os membros desse corpo, né, os braços, as pernas, os diferentes órgãos, coração, fígado, não é? Estômago, os pulmões, não é? O paladar. Bom,
que compõem os músculos, os nervos, né? Você sabe, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Não é assim? É assim que é nosso corpo. Se bem que seja considerável o número de suas partes constitutivas, não é? Constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possa produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Tudo que vibra dentro do nosso corpo, nós espíritos, cada um de nós aqui encarnados sente isso. Se você tiver uma dorzinha no baço, com certeza vai lhe incomodar. Você tem vontade de fazer xixi, é o corpo que lhe convida a essa informação, através desse fluido universal. Então, nosso corpo, nós estamos em constante, todo o tempo, nós estamos sabendo de tudo como funciona, como está acontecendo. Tá? Um problema no coração, um problema no cérebro, ou não seja problema, algo. Alguém tocou, sensação, não é? Impressão. Quem está no corpo sabe. Então, o espírito tem conhecimento disso. Aí ele continua aqui. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente. Não é não? Há muitas sensações em muitos lugares simultaneamente? Sim. O espírito as sente todas, nós sentimos. Distingue, analisa, assina a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispirítico. Então, fluido perispirítico. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse fluido perispirítico, que nós já falamos um pouco dele e vamos continuar falando, né? Então, esse fluido, ele localiza todos os nossos órgãos e mantém-nos informados do que está acontecendo. Então, no momento que um rim vai bem, esse fluido vai informar a eu espírito que alguma coisa não está bom no fígado, que eu faça alguma coisa, um exame, que eu cuide, que foi o que eu fiz com ele, ok? Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Tá certo? Deus está em toda parte no universo, tá? E controlando todo mundo, todas as criaturas, tudo que ele criou por esse fluido. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica, num e no outro caso. Um membro, porque cada caso é cada caso, cada problema em cada órgão é um probleminha, tá certo? Um membro se agita, o espírito sente, não é? O braço, a perna, os membros, pode. E o espírito sabe. Uma criatura pensa, Deus o sabe. É maravilhoso. Todos os membros estão em movimento. Não é? Os membros, os dedos, os braços, né? Todos os membros, as pernas. Os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito ressente todas as manifestações, as distingue e localiza. Nós, espírito, tá? As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Olha aí. É boa essa analogia que ele faz, né? Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência. Não é? A solidariedade da matéria, nossa, e da inteligência. A solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Quem nos deu essa mensagem é esse espírito aqui, Quinon, vamos ver um pouquinho mais, Quinon, Sociedade de Paris, 1867, 10 anos depois do Livro dos Espíritos criado, primeira obra, ok? Quinomon, me desculpa, eu disse Quinon, Quinomon, já estou com intimidade com o rapaz, com esse espírito. Então, ó, ele foi quem falou, ele veio cá e fez essa analogia. Tá? Agora vamos conversar um pouquinho, bem rápido. Né? Somos imperfeitos aqui, mas vamos tentar ajudar no que nós podemos. Pois bem, vocês estão me vendo agora aí. E
Era mais agradável uma criatura muito melhor, né? Mas perdoe-me, sou assim mesmo. Aí nós temos o que analisar. O que é que vocês acham? Será que Deus é esse homem com membros, né? Braços, pernas, né? Órgãos, barba longa, numa cadeira sentada? Imagina o tamanho da cadeira de Deus, se ela existisse. É, porque nós fizemos essas criações, as igrejas, os templos fizeram essas coisas, né? Era aquelas coisas mais onde as pessoas não tinham mais conhecimento. Hoje nós temos muito conhecimento. Isso é inaceitável, que Deus tenha braço, barba, aquela coisa. Não tem. Agora, como é que ele ia dirigir o universo se ele tivesse sentado numa cadeira? E o pior, como é que nós vamos acreditar que Deus não vai deixar o universo, vai morrer um dia? Pois se ele tem barba, e a barba dele parece que ser aquela barba velha. Eu só imagino aquela barbona, grisalha, cabelo preto, marrom, sei lá como é que é. Já imaginou? Talvez bem penteada, né? E ele, se ele é velho, ele vai morrer. Não existe, não faz sentido. A gente vê nos mínimos detalhes que nós temos aqui, as frutas. Poxa, uma goiaba, você já imaginou? Você parte uma goiaba, você abre ela assim, você vê os detalhes, o cheiro, o perfume da goiaba, sabe? Você, você vê a goiabeira. Veja só, o galho da goiabeira, a gente tenta quebrar ele, dá quase um círculo mais do que isso e não quebra. Pode quebrar na articulação dele. Como é quem fez isso? A jabuticabeira, aquela bolinha agarrada nos galhos, não é? O caju já é diferente, vem da flor, tá lá, pendurado naquele galhinho fininho, e a jabuticabeira lá no caule, mais gostoso é no caule mais grosso. As jabuticabas. Então quem colhe primeiro as jabuticabas mais gostosas estão lá no tronco. Eu fiz isso muito como criança. Estou falando do que conheço. Mas como admitir que Deus tenha membros e seja essa criatura uma figura grossa? Não faz sentido, minha gente. Como é que Deus vai administrar o universo sentado numa cadeira e já velho? Por favor, não faz sentido. A gente olha a natureza, ela fala, tudo fala. Um vírus como o coronavírus, ele fala, ele entra dentro da célula para se multiplicar. O cara é inteligente. Como é que esse cara vai lá dentro? Ele vai atrás da célula. Já a bactéria não, ela é mais boba. Ela vai, mas ela é forte. Ela se prolifera dentro do organismo, não afetando a célula, mas provocando um risco de vida ali da criatura. Mas se ela tomar uma substância, uma injeção, de repente aquilo ali já elimina ela com mais facilidade. Já o vírus não. Se a gente for matar os vírus, tem que matar a célula. Então tem que arrumar uma fórmula para que vá na célula e resolva o problema. Então, quem foi que fez tudo isso tão perfeito? Chamamos de Deus. Mas tem mais coisas. O ar, tudo. O planeta, lá sustentado no espaço. A nossa galáxia complicadíssima com esses planetas enormes. Só, só de sóis, a nossa galáxia tem 600 bilhões de sóis. É um show de estrela, não? Olha, isso é gigante. É impossível. Só pode ser assim, através de um fluido. Como é que Deus vai saber que eu estou chamando Ele? Deus me ajuda, por favor. Aí eu fecho meus olhos e digo, meu Deus, ajuda-me a resolver isso aqui. Para mim é meu complexo, mas para o Senhor é fácil. O Senhor pode me ajudar? Ele agora está me escutando isso. E Ele escuta quando você faz. E não é só privilégio seu e nem meu. É de qualquer um dos nossos irmãos. E vai mais além. É de qualquer um dos animais, dos brutos, que se comem uns aos outros, dos animais. E não é só deles também não. É também dos vegetais, dos minerais.
da nossa querida Mãe Terra, maravilhosa, e de todo esse sistema que compõe o Sol, e na galáxia viagem todos esses trilhões e trilhões de estrelas, e 9 trilhões de células que constituem o nosso corpo, que nem nosso corpo é. Ora, nós só podemos chegar a uma conclusão. Deus dirigir-nos através desse fluido universal que falamos na semana passada. Tá? Então vamos aqui rapidinho mostrar para vocês esse fluido, porque é importante para nós, é importante mesmo. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Vou passar aqui para vocês dar uma olhadinha. Tá, vou passar agora. Pronto, tá vendo aí? Observe que é aqui, ó, veja como é maravilhoso Deus. O fluido universal, ele forma o corpo, ele forma tecidos, ele forma as unhas, ele forma as cartilagens, ele forma tudo, as pedras, ele forma a água, forma o ar. Através do fluido universal, nós criamos, quer dizer, Deus cria tudo. Deus criou esse elemento. E esse elemento está também depois que o corpo morre. Quando o corpo morre, aqui é o rapaz, ó, o espírito está aqui acima dele. Esse espírito é igualzinho a esse corpo, que é a última existência dele. É onde nós nos parecemos mais com a última existência. E aqui tem uma ligação, ó, o cordão fluídico, ele ainda não desencarnou, ou seja, o corpo está repousando e ele está em liberdade. Aqui ele pode viajar, esticar, ele pode ir a trilhões de quilômetros ou de anos-luz. E esse fluido não se rompe. É um fluido. Foi Deus que o fez através do seu elemento universal. E Deus tem conhecimento dele, onde ele está, e conhecimento do corpo dele que está repousando, está sendo retratado. Todos os dias os espíritos vêm regular o nosso corpo, quer dizer, nosso, entre aspas, que está conosco, e esse corpo ele vai ser restabelecido o máximo que puder, para que quando o espírito voltar para ele, tenha melhores condições de trabalhar. É mesmo assim. Então, o fluido universal constitui tudo, tudo, tudo. Inclusive esse ponteirinho do mouse que eu estou mexendo aqui, ó. Tudo isso é constituído. É incrível. É incrível, né? Parece... Ó aqui, ó. Ele repousando, tirando o cochilo aqui na cadeira. E, ó, o cordão fluídico que liga ele, o laço entre o espírito da matéria, que é o corpo físico. E ele que aqui é o perispírito dele, ó, igualzinho ao corpo. Então você do outro lado, veja que a camisa está aqui, ó, grudada com o cara. A calça está grudada. Por isso que pode ser que você se encontre no mundo espiritual e você se veja de sunga. Porque você foi dormir de sunga. Ou de pijama. Ou se você dormiu pelado, você vai se ver no mundo espiritual pelado. Fica com vergonha de aparecer para as pessoas porque você está pelado. Ou só de sunga. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. É que eu não sabia que eu estava no mundo espiritual. Eu podia pensar que me vestir já estaria vestido. Mas olha, a cor da camisa está com o cara da mesma cor. Então veja bem, essa criatura que está aqui é o corpo. Esse aqui é o Deus desse corpo. Então ele tem conta de tudo que se passa no corpo através do perispírito, que é esse corpo igualzinho. Toda essa ligação fluídica tem o espírito conhecimento do que está se passando no coração, no fígado, nos rins, nos pulmões, no esôfago, e aí vai-se embora. Nos olhos, órgãos maravilhosos, não é? O cérebro, Ave Maria. Ele tem conhecimento, o espírito. Então o espírito, ele está aqui por dentro desse perispírito. Ele pensa e dá a ordem através do fluido que constitui esse perispírito aqui. Ele dá a ordem e vai ao corpo fazer o que ele quer. Levantar o braço esquerdo, o braço direito, ou se levantar, ou simplesmente bocejar. O espírito dá a ordem e faz. Então, se alguma coisa não vai bem, o espírito sente através do fluido que vai ao perispírito
que o perispírito transmite para o espírito através do pensamento. Aí diz para lá, para ele que tem alguma coisa que não está bem. Aí o espírito vai lá e tem um controle. Nós temos o controle absoluto do corpo. O problema é que tem muita gente que relaxa. Fica de barrigão, né, um barrigudão. E em vez de comer e fazer exercício, ele come e relaxa a barriga vai crescer. Falta ele se instruir. Que quando ele comer muito, segura um pouco a barriga, bota um cinto, faça a digestão para depois, para ele não ele enlarguecer demais essa região. Falta o espírito se educar isso. Termina ele ficando um barrigão e falta ele ter esse controle melhor do corpo físico. Porque tudo que se passar no corpo físico é responsabilidade do espírito. Aí, porque esse corpo físico, quando nós deixarmos a encarnação, se nós não cuidamos bem dele, nós maltratamos ele, na próxima existência nós vamos recebê-lo como deixamos. Muito cuidado, tá? Memória de Suicida. Basta dar uma estudadinha lá, escutar o livro no YouTube e você vai ver que é verdade o que estou falando. Os suicidas, principalmente. Os suicidas é obrigação. Então, os que se atiram, os que tomam remédios, se enforcam, os que cortam os pulsos, né? Os que comem demais e que terminam estufando os órgãos e vão desencarnar super gordo, são suicidas. Abramos os olhos. Os que fumam demais, os que bebem demais, os que dormem pouco, que consomem esse corpo machucando demais durante as festanças. Bom, esse é o fluido, tá? Então aqui teria mais coisas para ver. Se vocês quiserem ver isso, esse slide não é nosso, tá aqui, ó, nesse site aqui, ó, aqui em cima. Tá slideplayer.com.br, slide 386326. Aí você bota slide barra 386322 barra e dá um enter, colocando tudo isso aqui no seu navegador, você vai chegar a esse slide e você pode dar uma estudadinha aqui, ver tudo que está aqui, ó. Vou passar bem rápido. Ó, aqui, ó, outro espírito. Muitos doentes, pessoas que fazem projeção fora do corpo, tem nesse estado. E tá, deixa eu botar esse aqui também, olha aí, que estava deitado, que não é que o espírito está deitado, ele vai ficar sempre deitado, não, ele pode se mover do jeito que ele quer. Porque aqui o espírito ele vê por toda a parte do corpo, espiritual, perispírito. Essa jovem, ok? E por aí vamos, minha gente, e por aí vamos. Nós nos abraçamos no mundo espiritual através do perispírito. Então é muitas vezes difícil para quem desencarnou saber que desencarnou, porque é tão igual. É tão igual. Agora tem que ser naturalmente, tá? Naturalmente. Não vai se suicidar não, porque não resolve seu problema não, só agrava. Não resolve não. Tem que esperar a sua hora. Ok? Tem que esperar a sua hora. A lição nos convida para esse assunto, por quê? Porque o espírito que está trazendo essa informação do fluido que Deus nos dirige, que Deus sabe o que estamos pensando, o que estamos sentindo, e que Ele quer que de nós saibamos pedir a Ele, e que nós tenhamos contato com Ele. É isso que Ele quer. E que obedeçamos às leis dele, e aí Ele vai aumentar mais seus poderes. Pode ter certeza. Quanto mais nós obedecemos às leis divinas, mais os poderes vêm espiritualmente. Isso é diretamente proporcional. Para o campo da maldade é do mesmo jeito. Quem mais se inspira na maldade, mais companhias ruins vai atrair para si. Ah, essa coisa não é boa não, essa coisa aleja, dá câncer, machuca muito. Não quero isso aí não. Então ele vai... Nós já falamos na semana passada, então aqui basta você pegar esses assuntos e dar uma estudada sobre. Porque é muito mais racional nós vermos esse fluido cósmico universal que Deus nos dirige através dele, que Deus criou, que é o elemento universal, que dá criação a tudo, do que um Deus sentado numa cadeira, não é? Com a barbona, não é? Pelo jeito, até rugas já fizeram em Deus. Imagina ter Deus ter dedo. É o que faltava. Aí as pessoas, aí eles dizem assim, que Deus nos criou a sua semelhança. Espírito. Porque os espíritos mais evoluídos, eles não têm um formato humano. Eles podem ter o formato que eles quiserem. Isso nós vamos aprendendo na nossa evolução.
Então vamos estudar um pouco essa doutrina maravilhosa, porque quando chegar o seu dia, escuta o que eu estou lhe dizendo. Agora eu vou dizer eu mesmo. Você vai se despir da matéria, ou ela lhe joga fora, que pode ser a matéria não aguenta mais tanto sofrimento que você fez a ela, ou eu fiz. Ela nos joga fora e simplesmente, desculpe, e simplesmente nós estaremos aqui, ó, sem sabermos que desencarnamos. Por tanta semelhança. Você vê seu pulmão inspirando, respirando, sente seus braços, você vê as árvores, vê os animais. Já tem pessoas que você talvez vá dentro da casa delas e elas não lhe vê, ente querido seu, e você vai achar muito estranho isso. Até que você descubra que você já foi. Você não faz parte mais da Terra. Organicamente, mas espiritualmente, por ser agarrado às coisas materiais, podemos fazer parte da Terra. E estamos aqui ainda incrustados às coisas materiais, enquanto deveríamos estar usando o que Deus nos deu a liberdade. Porque imagina, um pássaro sai da gaiola e voltar para a gaiola, coitado do pássaro. Não é? Passou talvez dias ou semanas, meses ou anos, e uma oportunidade, o cara abriu a portinha, uma talinha se rompeu daquela, né? E ele voou. Aí ele cai na besteira e volta pra gaiola de novo. Não, daí eu nunca mais voltava pra essa gaiola. Mas a nível de espírito, nas encarnações nós precisamos dos corpos, as reencarnações. Aí nós temos que voltar à prisão. Isso aqui é um cativeiro. E nós estamos de passagem aqui. E a encarnação ela passa como um relâmpago. Embora, eu não vejo rir com essa parte. Porque não é um relâmpago, né? Para nós que estamos aqui, não é um relâmpago. Mas para quem está desencarnado, eles veem o universo. E nós aqui vemos essa coisa circunscrita, né? A nossa rua, os nossos amigos, o trabalho, uma praia. Mas sempre carregando esse corpo. Então, todo dia, todo segundo, todo minuto, isso é uma prisão, um cativeiro. Eles dizem que isso aqui é feito um relâmpago, encarnação. Tá? Esse é assunto para ainda mais estudos que vamos fazer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, Ele nos guie, nos ilumine sempre. É que eu olho para cá porque eu tenho aqui um conteúdo, tá? E tô gravando esse vídeo para depois botar no YouTube, como você está assistindo, e é tudo interesse nosso, o melhor para você. E o que nós estamos fazendo de melhor para você, nós desejamos para nós. Certo? Isso é que é bom. Fazer aos outros o que gostaria que fizéssemos, não é verdade? Então, isso é bom, muito bom. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guie, nos ilumine. Um grande abraço. Se quiser fazer parte, já deixamos o e-mail. Vou repeti-lo. ZeusPaz, P-A-E-S, paz, @hotmail.com. ZeusPaz@hotmail.com. Entre em contato. O que estiver no nosso alcance, nós vamos fazer para ajudá-lo, tá bom? Meu querido amigo, fica com Deus e um grande abraço. Seja bem-vindo. Fazemos reuniões todos sábados e domingos às 16 horas aqui. Então, fica à vontade, tá bom? Que Deus nos proteja sempre.